Vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia num salmo conhecidíssimo. Esses dias eu preguei sobre esse salmo, amém? Mas eu não vou pregar sobre ele, vou pregar sobre um versículo que está nele, que é o Salmo 23, verso 4, amém? Abre aí sua Bíblia, liga a sua Bíblia, eu não sei como é que vai ser, mas abra aí sua Bíblia no verso, Salmo 23, no verso 4, amém? Salmo 23, verso 4. Quantos acharam? Digam amém. Que bom. Essa versão, eu pedi a nossa querida Ágata, que está lá na mídia, no computador, para ela preparar para mim, pelo menos umas 4 versões do Salmo 23, no verso 4. Dependendo da sua Bíblia, vai estar alguma coisa diferente, mas eu queria justamente trabalhar essas versões. Ela vai estar colocando lá para mim, amém? Procura aí as versões que a gente tem. Essa daí é a versão da minha Bíblia, a Bíblia que eu uso, geralmente não, uso tanto na minha leitura devocional quanto pregação, que é a NVT, e essa versão está dizendo o seguinte, né? Mas quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu cajado vamos junto, me consolam, protegem, amém? Vamos lá, uma outra versão, bota para mim aí, Ágata, essa daí é a King James, amém? Atualizada, que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, amém? Vamos para mais uma versão, NVI. Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, amém? Olha como é que mudou um pouco mais, né? O vale da sombra da morte, o vale da escuridão, agora um vale de densas trevas, amém? Tudo isso significa um lugar escuro, uma situação adversa, amém? Não temerei perigo algum. Uau! Um vale da sombra da morte, um lugar difícil, um lugar que para nós, quando você olha todas as versões que a gente está lendo até agora, o salmista ele dá uma ideia de um lugar difícil, amém? De um lugar escuro, vale da sombra da morte, da escuridão da morte. Agora ele está falando de densas trevas, amém? Então um lugar oprimido, um lugar difícil. E mesmo assim, o salmista continua dizendo para a gente que não temeremos perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. Tem mais uma versão aí para a gente? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, essa é a mais, né, que a gente mais ouve falar, até porque muitos louvores foram cantados com essa tradução. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém? Tem mais uma ou não? Fez essas 4? Tem mais uma? Vamos mais uma. Essa é a nova, se eu não me engano, eu não esqueci qual é, alguma coisa brasileira, eu acho que é isso. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, amém? Onde a morte está perto, continuo tranquilo, e não sinto medo, uau, eu quero começar a pregar e falar com vocês sobre tudo aquilo que esse salmo ele está representando para nós. O tema da minha pregação hoje é o escuro vale. Repete para essa pessoa e fala assim, o escuro vale. Só que nós temos um tema, pastor, né? Quartas de maravilhas, amém? Olha para essa pessoa e fala assim, você não errou, o pastor não está maluco, hoje é noite de maravilhas, amém? Amém?
Eu posso ver um vale escuro, mas amanhã eu vou estar vendo as maravilhas. Falar de maravilha é muito bom, mas a gente precisa entender a situação a qual nós estamos enfrentando. A primeira coisa que me chama a atenção em todas as versões que nós estamos lendo é justamente que o salmista nos dá a noção de uma situação difícil, aonde para ele, né, o medo é uma questão vencida. Amém? Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz para ela: o medo é uma questão vencida. Imagine comigo, a gente saindo com o carro de São Gonçalo. Infelizmente, não quero aqui usar até a situação que aconteceu antes de ontem com um querido pastor da cidade, mas infelizmente é uma verdade que acontece. E hoje a nossa cidade, infelizmente, tem sido não só a cidade de São Gonçalo, mas todas as cidades do Rio de Janeiro têm sido assoladas, infelizmente, pela falta de segurança. Mas imaginem comigo, principalmente agora, depois que a gente enfrentou essa situação tão de perto, você saindo com o seu carro à meia-noite, passando na justamente BR, e um lugar que infelizmente está sendo muitas das vezes ocupado por marginais, e de repente você coloca no seu GPS, você entra para uma comunidade, seja do Catarina, do Salgueiro, enfim, e quando você entra dentro desse lugar, as densas trevas começam a trazer um medo para você, ou querer trazer uma sensação de medo para você, e você está andando dentro daquele trajeto, e justamente nesse momento, nesse lugar, é que justamente esse salmo, ele precisa falar ao seu coração, porque a verdade é que as densas trevas, presta atenção, as densas trevas que nós enfrentamos, elas fazem parte do percurso. Olha para essa pessoa e diz: fazem parte do percurso. As densas trevas, elas fazem parte do percurso, e nós precisamos entender que a missão vai ser dada, e dentro dessa missão, nós precisamos aprender a fazer com que o medo ele seja controlado. Tem um livro muito conhecido dentro da literatura cristã, chamado O Peregrino. Alguém já ouviu falar desse livro? Eu não sei se todos já leram, talvez já ouviu falar. E esse livro conta a história de um homem que a cidade, vou resumir o livro, a cidade ela estava assolada, e a cidade ela estava sendo destruída, e ele deveria sair daquele lugar, ele não poderia ficar naquele lugar, e ele tinha um destino. Esse lugar era ele ir para o reino celestial, amém? Era um reino que estava em destruição, ou seja, uma terra que estava assolada, e ele precisava ir até esse lugar que era o reino celestial, que era um lugar de promessa para ele. Só que ele tinha uma caminhada, ele tinha uma trajetória, ele começa essa caminhada, e aí se você for acompanhar o livro ele vai mostrando mais ou menos a trajetória desse homem, e isso faz com que nós venhamos pensar mais ou menos a nossa trajetória. Eu coloquei alguns pontos, não fiz todos eles desse livro, até porque eu não quero me basear no livro, mas esse livro ele vai falar mais ou menos alguns lugares que ele passa. O primeiro lugar que ele passa, quando ele começa a sair, preste atenção, sair do lugar aonde ele estava em destruição, ou seja, uma cidade em destruição, em direção ao reino celestial. A primeira coisa que ele enfrenta, sabendo que ele deveria chegar nesse reino celestial, era um pântano do desânimo. Pântano do desânimo. A primeira coisa que a gente geralmente enfrenta quando a gente começa numa caminhada em direção a um propósito, uma missão que Deus nos deu, é uma coisa chamada desânimo. O desânimo, ele tenta, infelizmente, nos consumir, ele tenta drenar nossas forças para que nós não venhamos conseguir chegar no lugar de objetivo. E dentro do pântano do desânimo, a gente enfrenta duas coisas: dúvida e medo. A dúvida e o medo, eles são responsáveis fazendo com que as pessoas, infelizmente, nem comecem, preste atenção, nem comecem a ver aquilo que Deus tem para elas. Quantos de vocês talvez estão aqui hoje, estão talvez enfrentando, uma dificuldade, sabem da promessa, sabem daquilo que Deus entregou para vocês, sabem daquilo que Deus tem para cada um de nós, mas quando a gente começa a ir em destino a esse reino celestial, justamente esse pânico, esse pântano do desânimo, ele começa a nos atacar. E duas coisas são óbvias: a gente tem
a dúvida e o medo. A dúvida de quê? De permanecer, de estar firme, de continuar, mas o medo também de entender o seguinte: se eu ficar, o que vai acontecer comigo? Então, o peregrino, ele começa com essa primeira coisa, um pântano de desânimo. Depois, ele chega a um lugar chamado o Castelo da Dúvida. Ele enfrenta o castelo, e dentro desse Castelo da Dúvida, tinha um gigante chamado desespero. Uau! Será que a gente está começando a olhar, parece até uma historinha, mas é uma verdade dentro da nossa caminhada, dentro dessa trajetória. Eu estou contando só uma pequena parte do livro. Ele começa a caminhar, ele encontra um pântano do desânimo, depois ele chega num Castelo da Dúvida, e ele encontra um gigante chamado desespero. Só que, quando ele chega, preste atenção, dentro desses três, eu estou aqui resumindo parte desse livro, depois, se você quiser, eu estou falando, você compra o livro para ver, né, e leia o livro. Ele começa a enfrentar vários questionamentos, várias lutas e várias coisas querendo fazer com que ele viesse parar. Só que, justamente nesse momento, ele coloca a mão no bolso dele e ele encontra uma chave. E sabe qual era o nome dessa chave? Fala para essa pessoa: chave da promessa. Chave da promessa. Ele, no meio da dúvida, no meio da dificuldade, no meio da adversidade dele, ele estava enfrentando o pântano do desânimo, o castelo da dúvida e o gigante do desespero. E naquele momento que ele pensava em desistir, em voltar atrás, ele encontra uma chave. E a chave era justamente a chave da promessa. A chave que simbolizava para ele que ele não deveria parar. A chave que simbolizava para ele que ele estava no caminho, porque justamente nós precisamos entender que o castelo celestial, a qual nós vamos, e certamente nós vamos encontrar, ele precisa ser marcado justamente por esses lugares que nós infelizmente não queremos enfrentar. Deus coloca em nós, Deus permite que nós venhamos ter uma chave que realmente nos leva até essa promessa. Eu quero declarar no nome de Jesus, quero liberar sobre a sua vida essa chave da promessa. Existe uma promessa para a sua casa, existe uma promessa para a sua família, existe uma promessa para os seus filhos. Eu quero declarar que no nome de Jesus, essa chave da promessa que talvez estava esquecida no fundo desse poço. Ai meu Deus, eu estou falando para alguém aqui nessa noite, alguém que chegou aqui desesperado, alguém que talvez conseguiu passar até mesmo pelo pântano do medo, mas agora talvez está enfrentando esse castelo, esse gigante que está tentando trazer desespero para você. Mas eu quero lembrar para você no nome de Jesus, pega essa palavra, porque o Espírito Santo tocou meu coração e disse: ei, terão pessoas nessa noite precisando receber essa palavra. Ei, existe uma chave da promessa que está guardada aí, e você precisa pegar essa chave, porque essa chave vai levar você a completar o propósito. Existe um reino celestial para você, meu irmão. Eu não estou falando para você de prosperidade. Escuta uma coisa: a sua vida material não tem nada a ver com a sua vida espiritual. A sua vida material pode passar por dificuldade, mas aquilo que você precisa priorizar é sua vida espiritual. Escuta uma coisa para você: a Bíblia nos fala, nos dá um relato que existia dois homens, um rico e o Lázaro. O Lázaro, aquele homem que era doente, cheio de chagas, ele encontrou a salvação e o rico não conseguiu. Tem muita gente que está se desesperando porque talvez a vida financeira não está boa e está perdendo a salvação, está entrando em desânimo, está entrando em desespero. Eu quero dizer para você, meu irmão, você pode não ser rico, mas você precisa encontrar a riqueza do céu. Será que tem alguém aqui nessa noite entendendo aquilo que o Espírito Santo está querendo falar? A única riqueza que um homem não pode comprar, a única riqueza, inclusive, que você não pode conquistar, sabe por quê? É pela graça. É pela graça de Deus. É pela graça de Deus na sua vida. Eu sei que nós enfrentamos momentos difíceis. Eu sei que nós enfrentamos momentos desesperadores. Eu sei que nós enfrentamos momentos de dilema. Eu sei que nós encontramos momentos de desespero. Quem nunca passou, quem não está passando e quem não vai passar, todos nós vamos enfrentar. Mas nada disso, escute isso no nome de Jesus, nada disso pode comprometer a nossa salvação. Tem muitas pessoas que infelizmente estão perdendo, sabe, a vontade de viver. Muitos estão perdendo, infelizmente, a vontade de permanecer e caminhar com Cristo. Por quê? Porque infelizmente têm sido tomados por um sentimento de desistência. Por quê? Porque a vida financeira não está boa, porque o casamento não está bom. É claro, existem muitas coisas que
depende certamente do nosso posicionamento, do nosso entendimento, justamente de colocarmos em prática, renunciar muitas das vezes o nosso ego. Mas eu quero dizer para vocês que essa palavra vai vir ao seu encontro, porque existe uma chave da promessa, a chave da promessa que Deus libera para você nessa noite, no nome de Jesus. E aí, é muito legal, porque quando ele encontra essa chave da promessa, ele encontra também uma coisa muito importante, para que ele pudesse chegar até o fim: o escudo da palavra. O escudo da palavra. Às vezes a gente tem a chave da promessa, mas a gente não tem o escudo da palavra. E isso, infelizmente, tem feito com que muitas pessoas tenham promessa. Escuta uma coisa: promessa todo mundo tem, mas você precisa entender o seguinte: o que faz com que a tua promessa ela chegue ao objetivo, pastora, é ser guardado pelo escudo da palavra. A palavra é a única que faz com que essa chave ela não se perca, essa chave ela não se quebre, essa chave ela não perca o uso. Eu quero dizer para você, o seu problema não é promessa, o seu problema é ter a palavra de Deus sendo guardadora da promessa. Todo mundo que tem uma chave, mas tem uma palavra alicerçando o propósito, ela vai conseguir chegar. O que fez com que esse homem pudesse chegar até o final do seu destino foi porque ele tinha uma promessa. Olha para essa pessoa e diga para ela assim: você tem uma promessa, mas você precisa ter a palavra. Como é que você tem? Você tem, pastor, eu tenho a Bíblia. Pastor, eu tenho a Bíblia, amém? Quantos tem a Bíblia aqui, amém? Se não tiver, baixa agora, 2 minutos, 1 minuto, em 30 segundos você baixa a Bíblia no seu telefone. Então você tem tudo, você tem a promessa, você tem a palavra, amém? Temos tudo, temos a promessa e temos a palavra. E aí, uau, então pastor, já posso ir embora para casa? Então, já podemos descansar em paz? Só que chega nesse momento, dentro do livro, que o peregrino passa pelo vale da sombra da morte. Engraçado, porque a caminhada é pântano, é castelo, é gigante. E agora, no meio da caminhada do peregrino, porque ele consegue avançar esses 3 níveis, pastora, ele cai num vale. Ele desce um vale. E o vale é um vale da sombra da morte. Um vale que significa escuridão. Só que, justamente, a palavra está dizendo para nós acerca de um medo que consegue ser vencido, um medo que pode ser superado, um medo que precisamos realmente vencer. Então, dentro daquilo, eu já não vou mais falar sobre o peregrino, mas eu quero falar sobre a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar a vocês. E falar sobre escuro vale é como nós vamos vencer justamente esse vale escuro. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: nós podemos vencer esse vale, nós podemos passar por esse vale e chegar no reino celestial, que é o propósito de nossas vidas. Segundo o livro, a gente vai acompanhar, depois que ele passa pelo vale, ele está chegando no lugar de destino. Quando ele passa por esse vale, porque, preste atenção, o que significa isso? Esse homem ele já estava talvez passando por essas adversidades, enfrentou tudo, e agora de repente ele cai no vale. De repente, depois dele já ter vencido muitas coisas, talvez seja você que está aqui, já venceu muitas lutas, já venceu muitas guerras, já teve vontade de desistir, não desistiu, ou desistiu e está voltando, então você está começando a tentar, mas de repente acontece de você cair dentro de um vale. Então quero nessa noite ministrar para vocês 4 ensinamentos que nós precisamos ter para vencer o vale. O primeiro deles, se você puder anotar, anote aí, é entender o seguinte: continuar avançando, mesmo que seja resistido. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: continue avançando, mesmo sendo resistido. Preste atenção, eu li uma vez, e isso chamou muita atenção, que avançar 39 quilômetros é mais fácil do que recuar 2. Espera aí, pastor. Não, se você for olhar dentro da sua expectativa, aquela que talvez o diabo tentou colocar no teu coração, aquela que a matemática vai dizer para você: espera aí, pastor, porque 39 quilômetros certamente é muito mais do que 2. Só que estou indo 39 quilômetros para frente, pastor, e não para trás.
Eu estou andando 39 quilômetros para o meu objetivo e não para o lugar de onde eu saí. Então, nós precisamos olhar dentro dessa perspectiva, porque sempre vamos olhar, talvez recuar, voltar para o começo, talvez voltar do lugar para onde a gente partiu, da onde a gente começou, é mais fácil. Mas a gente precisa entender que os 39 quilômetros, que parecem ser maiores, quando a gente começa, pastora, a avançar, parece que não foram nada, porque você está indo de acordo com o seu objetivo, você está indo para onde realmente o Senhor tem para você. Então eu quero dizer para você nessa noite: avance, continue avançando, continue. Eu sei que às vezes inclusive parece que nós não estamos conseguindo avançar, parece que nós, sabe, eu vou pregar para você, meu Deus, já estou dando spoiler de domingo, 3 palavras que você não pode ter: amanhã, depois e se. Fala para essa pessoa, tira do seu vocabulário amanhã, depois e se. Amanhã eu faço, depois eu faço, e se der eu faço. Todo mundo que não conseguiu chegar em lugar algum, ou não conseguiu, é porque deixou para amanhã, deixou para depois, e pensou: se der eu faço. Eu quero liberar essa palavra já, é a palavra de domingo, mas quem veio para cá hoje receber essa palavra, já começa a desfrutar aqui. Ah, meu Deus do céu, será que alguém está entendendo o que Deus está falando nessa noite aqui? Eu vou dizer para você, Deus tem tanta velocidade para aquilo que você quer viver, que Ele falou o seguinte: ei filho, já dá um spoiler, porque tem gente que já vai sair na frente. Por quê? Porque veio para quarta-feira. Tem gente que está em casa, vou te dar uma chance, você também está pegando o nome de Jesus, amém? Mas presta atenção, se nós começarmos a adotar, sabe, um pensamento conformista, pastora, de que não, eu entendo que você está cansado, sabe, vou dizer uma coisa, eu vou dizer uma coisa para você no nome de Jesus, que nenhum homem e mulher que chegou no objetivo conseguiu dar chance para o cansaço. Pastor, porque eu venho do trabalho. Escuta uma coisa, para aquilo que Deus tem para você, você tem que vencer desânimo, cansaço, tristeza, adversidade, porque você vai ver as pessoas que chegaram nos lugares realmente que Deus tem para eles, venceram tudo isso. Então só posso dizer para você que você chegou aqui hoje, está recebendo essa palavra, e quem disse para mim: pastor, eu ainda estou, você está no trabalho, meu pão, bota o seu telefone para escutar, você está vindo, sabe, na ponte, bota o seu telefone para assistir, você está em casa, chegou em casa, tira a roupa, troca e vem direto do trabalho. Olha aqui meu irmão Paulo, cadê o Paulão? Está aí para trás, e não chegou ainda com a roupa do uniforme, veio para cá, meu irmão, para tocar o baixo dele, com o uniforme dele. Tem desculpa para servir? Tem desculpa para fazer aquilo que Deus nos deu? Tem desculpa para nós sairmos da missão que Deus nos entregou? Eu sei que tem muita, pastor, eu também vim, só que deu tempo para trocar de roupa, fui ali, troquei a roupa. Mas se a gente adotar, pastor, esse pensamento: não, olha, hoje o dia foi difícil, vai ser difícil todo dia. Vai ser difícil. Pastor, o senhor me compreende? Olha, eu posso compreender, mas o seu propósito não te compreende. A sua esposa pode compreender, a sua igreja pode compreender, o seu líder pode compreender, mas o seu propósito está clamando, está gritando, dizendo: ei, vamos embora, levanta, fica de pé, pega essa palavra e vai viver aquilo que eu tenho para você. Você me entende, pastor? Eu entendo, só que você não vai chegar onde você pensa. Só que você não vai chegar onde você quer. Você não vai chegar, por quê? Porque infelizmente você quer adotar esse pensamento, amém? Lucas capítulo 6, verso 62, e eu falei para vocês para não retroceder, o que ele diz: todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Preste atenção numa coisa, pastor, eu estava lendo esse texto hoje, estava refletindo. Todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás, pastora, todo mundo que olhou para trás, só colocou a mão no arado, nem começou a trabalhar. Porque todo mundo, pastora, que trabalha no arado não tem tempo de olhar para trás, pastora. A verdade é que tem uma maioria: pastor, como eu fiz, como eu estou fazendo, está com a mão só no arado, pastor, está olhando os outros trabalhar, está infelizmente, olhando tudo que está à volta, mas não está trabalhando, porque quem está trabalhando no arado, quem está envolvido com o arado, não tem tempo de olhar para trás, pastora. O que ele está falando é o seguinte: quem está botando a mão no arado, ainda pode olhar para trás e pode desistir, mas quem mergulhou, pastor, quem avançou, quem entrou, foi bem. Meu irmão, por quê? Porque depois você já está dentro
Você não consegue. Se você olhar para trás, você continua vendo o seu destino, você continua vendo o seu propósito. Você não vê os passos de quem não avançou, você olha os passos de quem continuou. Enquanto você está no meio da multidão e você desiste no começo, você olha os passos daqueles que voltaram, mas no momento que você entra para dentro do arado, quando você entra para dentro da obra, você continua avançando. Quando você olha para trás, você não olha os passos de quem não andou, você olha os passos de quem avançou. E sabe quem avançou? Foi você. Olha para você que está dentro desse arado, olha os passos que você avançou, olha os passos que você venceu, olha as lutas que Deus te ajudou a guerrear, olha onde você chegou. Você vai olhar para trás e falar o seguinte: mas quando esse espaço foi de alguém que lá atrás pensou em desistir, mas avançou até aqui. E quando eu olho para trás e vejo os passos daquele que não desistiu, eu digo o seguinte: vale a pena eu continuar percorrendo, insistindo, porque esse arado Deus me deu, esse arado Deus colocou na minha mão. Esse arado não foi chamado para desistir. Eu não sei quem está aqui nessa noite, eu não sei quem chegou aqui pensando em desistir, eu não sei quem chegou aqui falando: pastor, estou cansado, sobrecarregado, eu quero entregar o ministério na minha igreja, eu quero entregar o ministério aqui. Eu vou dizer uma coisa: sabe qual é o problema? Você só botou a mão no arado. E detalhe, você colocou a mão no arado acreditando que era pela força do teu braço, é por aquele que quem te chamou. Esse texto aqui ele vai muito além, pastora, somente de colocar a mão no arado. É quem avança. Se você avançar, se você mergulhar, se você, sabe, é justamente aquilo que Pedro fala. Para onde? Pedro já tinha invadido o arado, Pedro já era parte da colheita. Para onde eu irei, se só o Senhor, meu Deus do céu, sabe, é isso? Para onde eu irei, porque eu não tenho mais como voltar, eu não tenho mais como retornar, eu não tenho mais como regredir, eu não tenho mais a minha vida por preciosa. O que eu tenho um chamado. Jesus agora é até o final, Jesus agora é até o fim, eu não posso voltar. Eu vou dizer uma coisa para você: você não pode colocar a mão nesse arado, e detalhe, achar que fez muita coisa, porque se você olhou para trás, você não fez. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite: avance, avance, avance. Já está com a mão no arado, avance, avance, vai, até o momento que você possa olhar para trás e dizer o seguinte: já não tem como desistir, porque os passos daquele que está aqui foi daquele que não desistiu, pela graça de Deus. Posso ouvir um amém? Segunda atitude, sei lá, decisão, ou o que você tem que fazer para vencer o vale, é silenciar a voz do medo. Como é que você silencia a voz do medo? Pergunta para essa pessoa assim: como é que você silencia a voz do medo? Eu vou te dar a solução, eu vou te ajudar nessa noite. Escuta isso, e eu vou falar muito sobre isso no domingo. Pregação vai ter gente que vai vir, pastor, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Todos os condutores que estão aqui hoje, os líderes que estão aqui hoje de jovens, né, ali de casais, manda o pessoal assistir a pregação de hoje, para chegar no domingo não ficar boiando, amém? Amém? Para não ficar domingo boiando. E outra, para não passar mais um ano na igreja falando assim: ai meu Deus, não sei por que as coisas não estão acontecendo, não sei por que as coisas não desenvolvem. Sabe por quê? Não ouve a palavra no dia que tem que ouvir, não pega a chave no dia que tem que pegar, não pega a revelação. Você pode ter isso, não tem jeito. A nossa vida é uma conexão. Todos os dias nós precisamos estar conectados para viver o propósito. Se você se desconecta, demora tempo para você se reconectar. E aí o que acontece? Você não consegue viver o propósito. Como é que você silencia a voz? Presta atenção numa coisa: você está em qual tempo hoje? Passado, presente ou futuro? Você está em qual? Presente. Escuta uma coisa que você precisa entender: como você consegue silenciar as vozes? O presente não te dá medo. Sabe o que te dá medo? Ou é o passado ou é o futuro. O presente não te dá medo. O que te dá medo é o passado e o futuro. Você precisa calar. Olha para essa pessoa e diz assim: você precisa calar o passado e o futuro. Escuta uma coisa: o que eu consigo ver é que tem gente que está vivendo o passado e o futuro, mas não consegue viver o presente, pastora. Se você parar para se conectar no seu presente, você inclusive vai ver que tem muita coisa que você pode fazer e você não está fazendo.
O que tem, escuta, eu vou repetir para você, o que, pastor, por exemplo, o que dá mais medo para você? É o futuro, é a incerteza. Eu não sei como é que vai ser daqui um dia, eu não sei como é que vai ser daqui a 5 dias, eu não sei como é que vai ser daqui a 10 dias. Igreja, será que nós estamos confiando no Deus que a gente serve? Será que nós estamos confiantes no Deus a qual nós servimos? Será que de fato nós estamos, pastor, mas aí, sabe o que acontece? Eu vi que a gente precisa ser precavido, a gente precisa guardar um dinheiro, eu não estou falando nada disso, amém? E que você puder fazer uma reserva, guardar. Meu irmão, mas vou dizer uma coisa para você, você guardou? Fala comigo, não, porque nem eu guardei. Então para de olhar para frente, olhar para trás, olha para o teu presente, meu irmão. Então para. Se você não guardou até agora, o que você está fazendo? Mas se eu tivesse guardado, meu filho, se esse tal, lembra do tal do si que você não precisa adotar para você? Só tem um jeito de você calar a voz. Eu vou repetir para você guardar e anotar. O que te dá medo foi o passado, aquilo que você viveu, aquilo que você não viveu, aquilo que infelizmente te atingiu, ou o futuro, aquilo que você não sabe. Mas o seu presente não te dá medo, porque o presente você está vivendo, porque o presente você pode controlar, o presente você deve governar. No futuro, quem governa o futuro é Deus. Quem governa o futuro é Deus. Quem governa o passado é o diabo, só que pela autoridade de Jesus. Você vai andar dentro da dispensação de Deus. Por que você quer andar no futuro? Se você pode viver o seu presente, o seu futuro está na mão de Deus, o seu passado está no mar do esquecimento. Inclusive eu falei para vocês que Deus, Ele é expert nisso, em esquecer. Então você precisa ter isso em mente. O que você deve fazer? Eliminar o passado e o futuro, andar no teu presente. Viva hoje. Escuta, fala para essa pessoa que está do teu lado, que eu anotei isso aqui. Fala para essa pessoa, diz o seguinte: passado e futuro não tem vida própria, só o presente. E sabe por que ele tem vida própria? Porque você está nele. Agora, preste atenção, quando você está no presente, mas não está vivendo o presente, o seu presente está morto. O seu presente só tem vida própria porque você está vivendo ele. Por isso que tem muita gente que está vivendo o presente com sensação que infelizmente não está vivendo, olhando com sentimento de frustração, olhando com sentimento de dúvida, olhando com sentimento inclusive que, onde eu estou? Essa é a minha família? Essa é a minha igreja? Esse é o meu trabalho? Isso é o que eu estou fazendo. Por quê? Porque infelizmente, o que ele fez? Ele deu vida própria, sabe para quem? Passado. E deu vida própria para o futuro. Mas só tem um lugar que você pode viver da vida, é o seu presente. Por favor, eu quero liberar essa palavra para vocês no nome de Jesus. Pastor, como é que vai ser o amanhã? Olha, eu não sei como vai ser o meu amanhã, mas ele está na mão de Deus. Eu sei que inclusive aquilo que eu preciso aprender no amanhã, o meu Deus vai estar. Eu sei que no meu padecer amanhã, o meu Deus, preste atenção numa coisa que eu quero liberar, uma palavra de chave que hoje veio no meu coração hoje à tarde. Quem está enfrentando enfermidade, quem está enfrentando problema financeiro, no mesmo dia que Deus permitiu que você enfrentasse essa enfermidade, foi o mesmo dia que Deus disse o seguinte: a força está com ele. A gente tem uma mente, pastor, pensando assim: não, primeiro a gente está enfrentando uma enfermidade, agora a gente vai clamar pela força. Não, eu vou repetir isso. No dia que a enfermidade chegou, no mesmo dia que ela entrou na tua vida, Deus te deu a força para você vencer ela. Não fique andando, não, Deus agora, não, a força está dentro de você, a estratégia está dentro de você. No dia que infelizmente as coisas saíram do lugar, saíram da ordem, por um propósito de Deus, porque Deus, Ele governa a tua vida, e sim, Ele permite que algumas coisas saiam da ordem. Ele diz o seguinte: da mesma forma que o diabo entrou, você acha que Deus é injusto? Você acha que Deus ia permitir que tudo que Jó enfrentou, ele enfrentasse, se ele já não tivesse dentro dele a força suficiente para vencer aquilo tudo? É justamente o que precisa entender. Da mesma forma, no mesmo momento que chega para você uma aflição, uma notícia ruim, uma dor, Deus dá a força para você superar essa dificuldade. Ele não manda depois, Ele manda na mesma hora. Ele manda as duas coisas, tanto a dificuldade quanto o alívio, o escape para você. Agora, infelizmente, o que a gente faz? Quando vai chegar? Já chegou. Olha para essa pessoa que está falando assim: já chegou. Já chegou. Não chegou hoje não. Talvez você descobriu hoje,
Talvez você entendeu hoje, assim como eu entendi quando eu estava lendo essa palavra. Mas no dia que o Senhor te colocou na terra e sabia que você ia passar por uma adversidade, por uma enfermidade, por uma luta, no mesmo dia Ele te capacitou com poder para vencer toda essa luta. Posso ouvir um glória a Deus? Ele colocou dentro de você capacidade para vencer solidão, desespero, ansiedade, seja o que for. Pastor, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso, escuta uma coisa, remédios, pastora, eles conseguem fazer o quê? Controlar o desespero, mas infelizmente, pastora, eles anulam as nossas sensações. A gente vê as pessoas hoje andando como se fosse robô. Ela toma um remédio para não se sentir desesperada, mas ela não consegue mais ter relacionamento. Ela perde toda a sua percepção de mundo, das pessoas. O filho está vindo em casa, não está vendo o que o filho está fazendo, não está vendo. Escuta uma coisa, eu não sou contra o uso de remédios, amém? Eu não sou contra, sabe, as dificuldades, não sou, de verdade. Mas você precisa entender o seguinte: se esse remédio que você está tomando está te tirando do lugar onde Deus te colocou, esse remédio não é de Deus para você. Não é, pastor, não é. Como é que um remédio tira você do seu convívio com o seu marido? Como é que um remédio tira você do controle da tua casa? Senhor, se eu preciso tomar esse remédio, Senhor, que eu tome, mas que eu não perca todo o controle da minha casa, da minha família, daquilo que o Senhor me deu como responsabilidade. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos de forma alguma permitir que nós venhamos perder a participação com a nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa família, com o nosso casamento. Quantas são as pessoas que estão hoje enfrentando esses desafios, dessas enfermidades que vêm, que a gente sabe, é uma solução, tomar um remédio para não sentir dor, tomar um remédio. Quantos não pensam assim: pastor, eu queria somente dormir, esperar isso passar? Mas eu vou dizer uma coisa: espera passar, mas aquele lugar aonde você precisa estar para resolver o problema não vai ser resolvido por ninguém que não seja você. Então dizer uma coisa para você: você vai enfrentar isso com um Deus a qual você serve de olhos abertos, sabe, mesmo se arrastando, mesmo carregando, sabe, um fardo, porque certamente Ele vai te ajudar a vencer esse desafio. Posso ouvir um amém? Terceira, vamos dizer assim, direção para você vencer o vale: nunca viva o ser nos outros. O ser você nos outros. Não viva. Você não pode viver o seu ser. As pessoas, elas depositam a expectativa de viver uma felicidade em outras pessoas, com as pessoas, e infelizmente elas são infelizes, elas se tornam infelizes, e quando ela se torna infeliz por algum motivo, ela bota a culpa nas pessoas, pastor. Ela gera expectativa, presta atenção, em ser, ela planeja o ideal de ser feliz dela nos outros. Eu sou feliz, só sou feliz com a minha esposa, só sou feliz com os meus filhos. Lógico, eu sou feliz com a minha esposa, com a minha única esposa, mas eu já tenho a felicidade de Deus dentro de mim. Os meus filhos são tudo que eu pedi para Deus, a minha esposa é tudo que eu pedi para Deus, mas eu já tenho também a felicidade de Deus dentro de mim. Quando nós vivemos o nosso ser nos outros, é justamente o que acontece. Pastora, quando nós estamos vivendo alguma dificuldade nossa, nós colocamos a culpa nos outros. Está entendendo o que eu estou falando? Então você está brigando com o seu pastor, com o seu líder, está brigando com os seus filhos, porque você botou expectativa de viver felicidade nas pessoas e acha que quando você erra, quando você não acerta, a culpa está nos outros. O foco não foi entender o seguinte: eu preciso ser feliz por aquilo que Deus me deu. E agora, quando ela encontra qualquer problema que ela enfrenta, ela fica de cara feia. Deixa eu falar uma coisa para vocês: cara feia não me assusta. Tem hora que eu chego na igreja, tem umas pessoas que fica assim de cara feia para mim. Eu, a paz do Senhor, meu irmão. De verdade, eu não fico, pastora, não fico. Meu irmão, como é que você está? Ei, se ele está dentro da casa de Deus, e o Espírito Santo não é capaz de constranger ele a ser feliz, não é pastor que vai ter que constranger.
Não, fica querendo chamar a atenção da gente, de cara feia, botando máscara de perro dentro da igreja. É sério, botando máscara de perro dentro da igreja. Aí fica assim: oi meu irmão, a paz, dou um abraço cheio de amor e vou embora. Aí depois fica em crise: poxa, o pastor viu minha cara e não falou nada. Deixa eu falar uma coisa: Pitangui já morreu, não sou cirurgião plástico. Vai mudar essa cara, vai olhar para Jesus. Para de meninice, criancice, pelo amor de Deus. Escuta, se tua esposa não está bem com você, não sou eu que tenho que resolver o teu problema, você que tem que resolver, meu irmão. Está numa crise espiritual, vai falar com Deus. Aí eu vejo, sabe, parece criança que fica todo o tempo, sabe, querendo chamar a atenção. Sabe, pastora, por que a pastora pregou, e eu tenho certeza que ela entrou nesse tema, quando ela falou de curadas para curar, foi um negócio assim que a pastora falou aqui? Sabe por que é que a maioria das pessoas dentro da igreja não quer ser curada? Porque ficar doente atrai atenção. Você vai agora em preste atenção, você vai agora em qualquer CTI, você vai em qualquer UTI, você tem pelo menos uma enfermeira de plantão, pelo menos 5 técnicos de enfermagem. Vamos lá, vamos aqui para quem é da área. O seu plantão lá, quantos tem lá? Isso aí. E ele acha que a igreja é assim, tem que ter um fono, tem que ter, né, um médico, tem que sair. Mas pergunta, você já deve ter tido vários relatos, Joyce, disso. Quando eles têm alta, o que eles falam? Não quero ir embora não. Sou tão bem cuidado aqui. Está entendendo, Leandro? Porque tem gente que não quer ser curado. Está entendendo? Porque eles chamam a atenção. Eles querem atenção. Eles não querem, porque se eles melhoram. Escuta uma coisa, porque se ele melhor. Olha, eu me lembro. Eu fazia. Quando eu ficava bom, eu tinha que ir para a escola. Tentava meter um 7-1 pro meu pai. Pai, estou com febre. Uma vez eu não queria ir para a escola. Peguei o termômetro, botei dentro do pastel quente. Falei, com febre. Olhou, o que isso? Você está morrendo? E eu, bonzinho. Pastel quentinho, pegou o termômetro, botei dentro do pastel para falar que estava com febre. Mas sabe por quê? Quando eu ficava bom, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir para a minha responsabilidade. Escuta uma coisa: a enfermidade te traz isso aí, um encosto. Eu já até falei sobre isso aqui, mas a responsabilidade te traz, sabe o quê? Um movimento. A maioria, infelizmente, não quer ser curada, pastor, porque ainda quer continuar sendo bajulado. Mas uma coisa eu preciso entender: eu não posso. A igreja não permite isso mais. O evangelho não permite. Olha, Jesus, ele só falou 2 vezes com uma pessoa que não recebeu uma cura de primeira. Lembra do cego? Jesus tocou nele e falou: está vendo? Não, estou vendo como. Jesus foi lá e falou de novo: agora, e aí? Vai ficar bom ou não vai? Vai ficar bom ou não vai? Será que as pessoas tiveram realmente um encontro com Jesus para ficar carregando enfermidade, pastora? Para ficar carregando, sabe, e principalmente transferindo para as pessoas as dores delas? Vai resolver teu casamento, vai resolver o seu relacionamento, vai resolver com seus filhos. Vai entender que a responsabilidade é sua, não é mais de ninguém não. Pelo amor de Deus, não me encontra mais com essa cara de maracujá azedo não. Pastor, eu quero sim ter um tempo com o Senhor, amém. Mas, sabe, seja direto. Às vezes fica... A paz do Senhor, meu irmão, dá um abraço, cara. Eu vou fazer igual eu fiz com a macumbeira. Vocês lembram que eu falei aqui? Que isso, pastor? Quem está vindo aqui a primeira vez hoje? Então, fomos evangelizar, meu irmão. Primeira vez não, quem não ouviu a história da macumbeira que a gente evangelizou? Estava lá dentro não, foi no Catarina. Aí chegamos lá no centro espírita. Opa, que bom, vamos bater nele, né, Ana? Ana lembra. Ana que me lembra. Essa cara dela rindo foi justamente depois. Falou: pastor, só o senhor mesmo.
Cheguei lá, bati na porta, falei assim, um centro espírita é aqui que a gente vai falar de Jesus. A menina sai, quando ela olhou, viu 4 caras, porque crente tem cara de crente, amém? Aliás, crente está mudando a cara de crente. Antigamente crente tinha cara de crente, hoje em dia crente, infelizmente, não dá mais hoje para você notar. Antigamente crente tinha cara, você olhava para o cara, olhava para a mulher, você falava, é crente. Agora não, mas enfim, a gente estava pelo menos, né, ali representando, amém? Chegamos lá, ela olhou assim, já viu, é crente. Sábado, uma hora dessa é crente, só pode ser, para bater de tarde é crente. Ou problema. Aí o que a gente fazia? A gente batia na porta e falava assim, ô irmão, ô de casa, não é Enel, não é água do rio. E eu falava, ué, eu tinha que falar, porque se falar que é Enel, e nem testemunha de Jeová, a gente gritava lá, ei irmão, ô de casa, não é Enel, não é água do rio, nem testemunha de Jeová. Eu falava, para o pessoal poder atender. Aí o pessoal atendia, amém? Se bater, né, o cara fala, meu irmão, é da Enel, é da água do rio, é da Gatonete, não vou atender não. Aí a gente falava, a pessoa, ela atendeu, quando atendeu, já viu que era crente, falou, a gente pode falar com você, nós somos evangelistas, estamos aqui, vai ter um trabalho daqui a pouco, um culto ali na praça, amém? E a gente queria orar por você. A cara dela, não, eu nem falo que estava endemoniada não, era a cara mesmo. Aí eu falei, você é muito simpática. Aí Ana falou, depois falou, pastor, naquela hora, pastor. Eu falei assim, cara, só o pastor mesmo. Quando eu falei que era simpático, o semblante já deu uma melhorada. Eu falei, você é muito simpática, está aqui recebendo a gente, podemos orar por você. Quando eu comecei a fazer a oração, continuou. Queria nada. Aí oramos, falando com ela no final, podemos orar, você tem alguma enfermidade? Aí Deus tocou. Aí começou a lágrima cair, começou Deus falar, Deus fazer, amém. Mas eu falei assim, eu vou fazer a mesma coisa. Quando você vier com essa cara fechada para mim, assim, você é muito simpático, você está simpático hoje, hein? Você vai entender o código. Pelo amor de Deus, gente, você vai para a casa de Deus, você vem para louvar o Senhor, de verdade. Psiquiatra, psicanalista, né, psicólogo, é outro lugar, meu irmão. Você vem para casa do seu Deus, você vem para servir a Ele, meu irmão. A primeira coisa que você precisa entender, você pode estar enfrentando tudo. Pastor, eu não sou falso. É assim mesmo, eu não sou hipócrita. Não é não? Aí vem, com a cara fechada, aí vem, irmão, pô, vamos ali para comer uma pizza. Tu é um vendido, uma vendida. Passou o problema? Não, mas me aliviou. A palavra de Deus não te alivia não, meu irmão? Não, tá com aquela cara fechada, né, pastor, que não quer nada. Aí, né, chega ali o irmão, pô, meu irmão, vamos ali comer a pizza. Pô, cara, só você mesmo. Estava com problema no casamento, estava com problema no ministério, estava com problema, enfim, numa opção de esfera da vida, vendido, só por causa de uma pizza, abriu a cara. Quer dizer, ter a esperança de ouvir a palavra de Deus, aí o irmão te convida, vamos para a casa do Senhor. Mudar esse semblante, você está dentro da casa de Deus, meu irmão. Você veio aqui para louvar o Senhor, você veio aqui para glorificar o nome dEle. Ele tem a chave para a sua resposta, Ele tem a chave para a sua vida, Ele tem a resposta para os seus dias. Vamos mudar esse semblante. A patroa não está bem. Meu irmão, ora a Deus, toca, Senhor. Está com problema? Aqui é o momento. Saiu de casa chateado com ele. Agora, meu irmão, duvido que ela vai te bater aqui dentro. Se bater, abraça, dá um beijo, sabe, dá uma agarrada, fala, me perdoa. Estamos aqui, meu amor, vamos embora, vamos servir a Deus, amém? Chegar em casa, meu amor, já sai. Aí quando sai daqui, para o negócio não ficar estranho, quando entra dentro do carro e fala assim, meu amor, vamos ver tudo aquilo que a palavra falou hoje, meu amor. Deus, um novo tempo na nossa vida, mas por favor, faça jus a isso no nome de Jesus. Mas tem um lugar de reconciliação, é aqui, meu irmão. Às vezes chega. Se o pastor não pedir para dar a mão para o cara do lado, dar a mão para a esposa, não quer. Ela hoje aprontou comigo. Ele hoje aprontou comigo. Aí chega na igreja, a irmã que nunca viu um cara. Oi, irmã, do casado para sempre. A irmã do casado para sempre. Oi, Você acha que isso não fere, não? Você acha que não fere?
né? Você sorrindo para as pessoas dentro da igreja, e às vezes você precisando de um sorriso do seu esposo, da sua esposa, não dá. É horrível isso, é horrível. Não está bom, mas vai ficar no nome de Jesus. E outra, se não ficar, pelo menos 2 horas ficou bom. Você fica 24 horas, 36, 48, pelo menos aproveita. Ai Deus, que bom, deu 2 horas, mas já ficou bom. Já vou dar um abraço aqui, vou aproveitar, né? Vou tirar a casquinha, dar um abraço na minha gatona. Chegar em casa, se prepara. Eu estava vendo esse dia o Cláudio Duarte demais, né? Aí estava contando o Cláudio Duarte, contando a história do marido. O marido está em casa, chega a mulher, abre a porta. Você já lavou a louça? Botou a roupa na máquina? Fez a comida? Ensinou o dever para as crianças? Aí ele olhou para a cara dela. Sim, tudo está feito. Ele olhou assim. Como assim? Está tudo pronto, tudo feito. Minha vida está um problema, minha vida está uma luta, minha vida está uma guerra. Ele, calma aí, o que está acontecendo? Chegou aqui derrubando tudo, jogando 1 milhão de coisas em cima de mim, me cobrando uma opção de coisa. Está tudo ok? E você está em crise porque está tudo ok? Minha vida é um problema, é uma luta. Ah, entendi. Você quer brigar, não quer? Ela quer, então faça o seguinte, volta. Ela voltou. Eita. Ela voltou. Aí ela foi, volta. Faz tudo que você fez, mas faz agora de novo. Ela entra. Abriu a porta. Você lavou a roupa? Não, porque eu não sou seu empregado. Você fez a comida? Não, tenho cara de iFood. Você cuidou das crianças? Só fiz o 1º grau básico. Como é que eu vou ensinar matemática para ele? Você lavou a roupa? Não, porque eu não tenho aptidão para isso. Ela olhou. Por isso que Deus me colocou nesse lugar. E começou a rir, glorificar. Eu falei, está vendo? Ela só queria brigar. Depois que brigou, ficou feliz. Ah, meu irmão, Deus está falando. Sério, tem umas que só quer brigar. Aí ele brigou, chateou, gritou, aí ela extravasou. Depois que ela extravasou, falou, você... E aí, agora sim está tudo bem. Você tem uma dessa em casa? Você tem um desse em casa, que tem um desse em casa também. Chega em casa ele, e a comida está pronta? Tá. A roupa está passada? Tá. As crianças estão cuidadas? Tá. Aí nem para fazer um mimo, um amor, nada. Vai sentar para ver o jogo do Flamengo. Flamengo. Pelo amor de Deus. Elogia a comida. Hoje eu fiquei o dia inteiro, a manhã toda na rua, resolvendo as coisas. Cheguei em casa, a pastora lá numa correria danada, botando as crianças para arrumar tudo isso. Cheguei lá na hora, fez o almoço. Falei ou não falei? Meu amor, o almoço está maravilhoso. E estava maravilhoso mesmo. Sabe, a gente precisa elogiar, gente. Presta atenção. Você vai comer uma comida lá no Júnior Churrasquinho? Não vai? Lá no nosso irmão, come lá comigo. Aí quando o cara te serve, você fala o quê? Muito obrigado. Tua esposa te serve todo dia, você não dá um obrigado para ela. Aí tua mãe te empresta, te dá um dinheirinho, 200. Mãe, você é a melhor mãe do mundo. Seu marido às vezes está se esforçando, sabe? Tira uns 200 reais que ele não podia tirar para te dar um dinheiro para você fazer um cabelo, você não faz nenhum agrado. Mas sua obrigação não fala isso, é para você mesmo. Pô, pelo amor de Deus, se valoriza. História aqui, cara, tudo para dar certo. Aí quando vai chegar no final, sabe o que ela fala? Tem mais que fazer para ele mesmo. Rapaz, homem que é homem de Jão, que é de Jão, não liga para essas coisas não, mano. Vai ficar a unha pintada. Você pinta a unha para mostrar para a amiga. Porque se tiver um homem que olha para mim também falando, essa unha está bonita. Né, Anderson? Tem um varão aí que faz unha. Mas se sua mulher gosta da sua unha feita, faça. Agora a pastora se irmou que eu tenho que andar todo dia em casa perfumado. É sério? Eu falei que ia falar. Pô, sou de Django, passei desodorante, já tá bom, rapaz.
Aí ela para mim, você já viu que eu me perfumo toda para você? Eu falei, eu sei, meu amor. Por que você não bota perfume? Eu falei, porque eu não vou sair. Gente, o homem só bota perfume para sair. É ou não é? É ou não é? Quando bota. Aí agora ela falou para mim assim, você tem que botar perfume em casa também. Eu falei, tá bom então. Aí agora eu acordo, estou me adaptando. Estou me adaptando, amém? Aí acordo, tomo banho, amém? Boto um perfume. Comecei ontem. Ué, primeiro a gente começa, depois a gente... isso aí, amém? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Estou começando, você gosta de uma conversa da vida dos outros aí. Vamos lá, estou terminando. Nunca viva o ser do outro. Não projete a sua felicidade em outras pessoas, porque quando você está infeliz, você coloca a culpa nos outros. Tem pessoas que não querem ser curadas porque estão doentes e atrai a atenção das pessoas, amém? Vamos lá, quarto e último. Fala para essa pessoa, o vale é inevitável, porém é passageiro. Esse vale é inevitável, vamos passar. Se não fosse assim, o salmista não tinha colocado, amém? O vale é inevitável, mas ele é passageiro, ele vai passar. Eu não sei se você está passando um vale, mas ele vai passar. Você está enfrentando um vale escuro, ele vai passar. O que você encontra no vale? Preste atenção, se você se identificar com isso, você está no vale. Tribulação, medo, solidão, ataques espirituais, depressão, angústia, crises de fé, desespero, períodos de tentações e fraquezas. E tem lista, pode botar que tem muito mais coisas. Se você for botar, eu botei algumas coisas que você enfrenta dentro desse vale de escuridão. Mas lembre-se, você está passando, é passageiro. Você está enfrentando, é passageiro. Você está enfrentando, isso vai passar. Abre rapidinho para mim, para a gente finalizar 1 Coríntios capítulo 15. Verso 25 a 27. Ainda que eu passe pelo vale da sombra, preste atenção numa coisa. Tudo que você está num vale, tudo que você está enfrentando, preste atenção: tribulação, medo, solidão, ataques espirituais, depressão, angústia, crise de fé, desespero, período de tentações e fraqueza, tudo isso está abaixo da morte. Tudo isso não é mais forte que a morte. A morte é o pior de todos, amém? 1 Coríntios capítulo 15, verso 25. Diz assim: pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Quais são os inimigos dele? Isso tudo que eu falei aqui, mais um pouco, amém? Isso tudo é inimigo. Ele precisa, é preciso, volta lá. É necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. Preste atenção, no vale quem tem que reinar é Jesus. Quem tem que reinar no vale é Jesus. Até que ele coloque todos os inimigos debaixo dos pés dele. Esse vale tem que ter Jesus, meu irmão. Ele tem que estar com você. Aí continuando, verso 26. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Por isso que o salmista fala: ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Ou seja, o último, que é o vale da sombra, a morte. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Verso 27. Pois as escrituras dizem: Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade. Até aí, Jesus. Tudo isso aqui está sob a autoridade de Jesus. Mateus capítulo 8, se eu não me engano, verso 14 e 15, vai dizer para nós que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Se você falar de dor e enfermidade, eu acho que é Mateus capítulo 8, verso 24, se eu não me engano, 23 ou 24. Está aí, está na Bíblia. Amém? Quando ele fala que levou dores e enfermidades, você precisa entender
que tudo isso que eu falei, e além do mais, isso é dor e enfermidade. Todos esses inimigos foram colocados, estão sendo colocados debaixo dos pés dele. O último que ele vai vencer é a morte. A última coisa que ele vai vencer é a morte, que está em nós, e que ele venceu para nos dar a vida. É isso que a gente precisa entender. Não é o fim, não é a morte. Eu estou no vale você está no vale da sombra da morte, mas você não morreu. Você está no vale da angústia, tá, mas ele venceu. No próprio, você vai pegar o próprio 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 15, se eu não me engano, verso 55, se puder abrir para mim. É aquele texto lindo que diz o quê? Ó morte, onde está a tua vitória? Olha lá, ó. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o... Sabe o que é o aguilhão? O aguilhão é pecado. O aguilhão é aquilo que nos leva para a morte. O aguilhão é justamente aquilo que nos faz morrer. É uma depressão, é uma ansiedade, é um medo, é uma tristeza, é uma angústia, enfim, é uma crise. Ele diz: aonde está a morte, onde está o aguilhão? Aonde? Aonde está? Jesus venceu todas essas coisas. Jesus venceu todas essas coisas. Preste atenção, esse Salmo 23, eu já estou fechando. Você começa a ler o Salmo 23, bota para mim o Salmo 23, lá no verso 1. Quando você lê o verso 1, o verso 2, até então, você está vendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? Ele me faz repousar por verdes pastos, me levar em pasto tranquilo, para os riachos tranquilos. Verso 3: renova minhas forças, me faz guiar pelos caminhos de justiça, assim ele me honra. Aí quando você vai lá no 24, no 4, verso 4: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não temerei, pois tu estás comigo. Tu estás, olha, esse comigo, quando você pega esse comigo, é o verbo mais próximo de uma pessoa pode estar próxima da outra. Quando você olha todos os adjetivos ou tudo que você possa pensar que vem antes, você pode imaginar alguém bom, ou seja, um Deus bom, cuidando, um Deus, um pastor. Um pastor, ele pode amar a ovelha? Pode. Ele pode cuidar da ovelha? Pode. Ele pode, sabe, fazer tudo. Mas esse contigo que você pega desse texto, essa parte, isso está dizendo de uma proximidade tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que o salmista diz que não pode ter medo. Está vendo o Jackson falando uma coisa, é verdade. Se você sair na rua agora, você dá de cara com o pitbull, o que você faz? Você fica com medo. O pitbull pode te atacar. E se você sair com um leão do teu lado? Se você sair com um leão do teu lado? Se você sair com um leão do teu lado, você vai ter medo de pitbull? Todo dia você sai com esse leão do teu lado. Se você ainda não sabia disso, eu vou te reafirmar: todo dia você é só um pitbull tentando te amedrontar. Só que você esquece. Você deixa às vezes as coisas. Você está com um leão do teu lado. Ah, pitbull, você afugentou até enquanto eu não sabia. Eu tenho um leão do meu lado. Eu tenho aquele que é poderoso para me defender. Por isso que quando ele pega todo esse texto, ele está falando de uma ovelha. Só quando ele pega ali o vale da sombra da morte, quando ele fala contigo, ele está dizendo o seguinte: esse contigo, ele é tão forte que ele está dizendo o seguinte: esse vale, não há possibilidade de você ter medo, porque aquele que é capaz de vencer todo e qualquer medo está com você. Está entendendo no meio desse vale? Está entendendo esse vale que você está enfrentando? Eu sei que às vezes não é fácil, mas uma coisa, de tudo que eu falei, eu quero que você guarde isso, que foi algo que eu lancei aqui no meio. Anula o passado, anula o futuro e anda no presente com ele, que você vai ver. Anda no presente, anda no presente. Faz o que você tem que fazer no presente, sabe? Seja fiel. Olha, Deus nunca pediu para você ser fiel no passado nem no futuro, mas Ele vai exigir que você seja fiel no presente. Porque só tem um jeito de você continuar sendo fiel no futuro, se você for fiel no presente. E só tem um jeito dele permanecer com você no futuro, se você for fiel no presente. O seu passado já passou, não tem como você ser fiel. Então Deus, Ele só deseja que nós venhamos o quê?
andar retamente no nosso presente. Nós vamos passar, nós vamos enfrentar e nós vamos vencer. Se você crê nisso, aplauda Jesus, fica de pé para a gente finalizar.